Bom dia pessoal, bom dia a todos. Aqui quem está falando de novo, como vocês já sabem, é o professor Edinho, professor de literatura de vocês. Eu queria mandar um abraço em especial para os alunos dos segundos anos A, B e C, para vocês, do Colégio Memorial. Dizer que eu os amo muito, que estou com saudade de vocês, tá bom? Quero gastar 2 minutinhos aqui falando umas coisas para vocês. O professor Edinho não pretendo ser um digital influencer, eu não gosto de gravar videoaula, eu estou fazendo isso por vocês mesmos, certo? Fiz esse canal no YouTube para postar essas aulas, para ficar mais fácil para colocar no Drive, no Google Classroom para vocês. Então, assim, quando acabar a quarentena, eu já pretendo excluir esses canais, esse canal que o professor fez, tá bom? Excluir esses vídeos que eu tenho lá, que eu tenho lá. Então, assim, mas a gente não faz só o que é na vida, né? Então eu estou fazendo esses vídeos porque na internet o professor não acha aula que elas estejam de acordo com o enfoque que a apostila de vocês traz. Então, vou botar um conteúdo aqui, eu poderia linkar um vídeo, esse vídeo levaria lá para uma vídeo, esse link levaria para uma videoaula, depois vocês não conseguiriam entender a própria apostila de vocês, certo? Então, o que o professor Edinho está pretendendo fazer com vocês, certo? Essas videoaulas, elas são muito direcionadas com o enfoque que a apostila de vocês tem. Então tá, pessoal, o conteúdo de hoje, o nome do conteúdo de hoje, ele é romantismo em Portugal, contexto histórico em evidência. No hall de conteúdos que vocês têm colados na primeira folha do caderno de vocês, está marcado assim, ó, romantismo em Portugal, depois embaixo um subtópico, contexto histórico em evidência, tá? Então é este conteúdo que o professor quer que vocês sublinhem, certo? Este conteúdo que o professor quer que vocês sublinhem. É um conteúdo bem curtinho, tá? Eu transformei esse conteúdo. Na apostila ele tem 10 páginas. O professor Edinho transformou essas 10 páginas da apostila de vocês, eu transformei, eu transformei em exatamente 10 slides, tá? Os slides de vocês, vocês vão receber os slides, tá? Esses slides que eu vou me guiar aqui para dar essa aula para vocês, vocês vão receber. Então vocês poderão já, inclusive, vocês já poderão assistir, ouvir essa aula do professor acompanhando no teu celular os slides, tá bom? Então tá, o conteúdo é contexto histórico romantismo em Portugal, contexto histórico em evidências. Na apostila de vocês vai exatamente da página 29 à página 40, tá bom? Da página 29 à página 40. Pessoal, então peguem a apostila de vocês, da página 29 à página 40, sigam os slides do professor, tá bom? A tarefa depois é sobre isso, certo? Na semana que. Então vamos lá. Romantismo em Portugal, contexto histórico em evidência. Deixa o professor abrir aqui. O professor Edinho vai abrir aqui para vocês o slide. Eu vou abrir aqui o slide, tá? Então vocês deveriam também abrir esse slide aí, tá bom? Pessoal, na apostila, então, ela começa aqui, ó. Ela vai começar na unidade 10, tá? Apostila 5, ó. Romantismo em Portugal, certo? Agora, em específico, nós vamos ficar na página 31, vamos ficar na página 31 e na página 32, tá bom? Página 31 e página 32 aqui para vocês, certo? Vamos lá então, pessoal. Aqui, ó, tá o caramelo, tá? Alguns alunos pediram para eu mostrar. Aqui tá o caramelo de novo, tá? Olha lá o caramelo. Ei, que legal. Esse é o caramelo, tá? Daí ele fica aqui embaixo fazendo arte. Então, esse conto eu vou ter que fazer uma medida de intervenção, tá? Daí é com ele que eu tô mexendo aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá então. Romantismo em Portugal, contexto histórico em evidência. Da página 29, página 40 da apostila de vocês. E agora o professor Edinho tá no slide, tá bom? O slide de vocês, o primeiro slide tem ali a capa, né? As gavetas literárias, tá? Na verdade é um conteúdo curtinho, porque tanto o romantismo na Europa, quanto o romantismo em Portugal, com as autoras no meio, com a autoria feminina no meio,
são o quê? Um prelúdio do conteúdo romantismo brasileiro. Tem a apostila da Bastante Enfoque, tá bom? Vamos lá então. No slide, o professor está no slide 4, tá? No slide 4 de vocês, está marcado o título, Romantismo em Portugal, depois 3 tópicos, certo? 4 tópicos. O século XIX, o ano 1825, com a publicação de um poema chamado Camões, certo? Este é o marco inicial, ok? Daí, você colocou ali o contexto histórico, certo? Quando eu dou esse conteúdo na sala de aula, eu sempre dou a palavra para algum aluno que muito possivelmente sabe mais de história do que o próprio professor, né? Porque eu gosto muito de história, só que eu não sei tanto de história quanto o professor Daniel, por exemplo. Então, eu sempre dou a palavra para algum aluno. E sempre tem aluno que gosta muito de história e se destaca e pega a palavra nesse momento. Então, voltando a dizer, né? O professor Edinho está no slide 4 e eu estou na página 32, 31 e 32, certo? Eu peguei essas páginas 31 e 32 e coloquei nestes tópicos do slide 4 para vocês. Eu botei assim, ó. Primeiramente, contexto histórico, vocês sabem o que, que é. O que, que é contexto histórico? É tudo aquilo que acontece ao redor do autor no momento que o autor concebe aquele texto, certo? Por exemplo, se um autor escreve uma crônica para um jornal hoje, essa crônica possivelmente vai estar falando do coronavírus, do Covid, né? Então, o Covid a pandemia foi o contexto histórico que fez com que aquele autor desse à luz aquele texto. Então, o contexto histórico é tudo que está acontecendo ao redor do autor no momento que o autor faz aquele texto, certo? Então, daí o Edinho tem que trabalhar um pouquinho antes e um pouquinho depois. Não posso pegar só o ano que aquele texto foi concebido. Então, como o marco inicial do romantismo português foi 1825, o professor vai trabalhar um pouco antes e um pouco depois, para vocês entenderem por que aqueles autores conceberam os textos daquela maneira, certo? Isso é o contexto histórico, mas se vocês já estão carecas de saber, né, com o perdão da expressão da máxima popular, vocês já estão carecas de saber, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui alguns tópicos. Voltando a dizer, eu transformei o textinho da página 30, o textinho da página 31 e o textinho da página 32 nestes tópicos. Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Como vocês podem saber melhor que o professor Edinho, a Revolução Francesa ela foi o quê? Quando Napoleão Bonaparte queria dominar todo o território europeu, certo? É o que tu precisa saber. Nessa Revolução Francesa, o país que mais apresentou resistência ao Napoleão foi a Inglaterra, certo? Então, o Napoleão ele determinou o quê? Um bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Que os países fechassem os portos para os produtos da Inglaterra. Entretanto, para quê? Para enfraquecer a economia inglesa. Entretanto, Portugal, né, ele era aliado da Inglaterra, certo? E ele não obedeceu esse bloqueio continental. Então, muitos produtos chegavam da Inglaterra para Portugal. É, então, como ele era aliado, né, depois que Napoleão dominou a Espanha, ele partiu então para o domínio, né, para o domínio, para a hegemonia das terras portuguesas. O Dom João VI, que era o rei de Portugal no momento, ele teve uma sacada bastante inteligente, sabe? Eu acho inteligente. Ele pensou em terra em que ninguém manda, ninguém pode invadir. O que eu vou fazer? Eu vou para o Brasil, que é a minha colônia mais longe que eu tenho, né? Lá eu estarei salvo. Então ele monta uma comitiva de mais ou menos 10 mil pessoas, quase o dobro da população do Maracajá. Maracajá tem 6.828 pessoas, se não estou equivocado. Então ele monta uma comitiva com muitas pessoas, né? Principalmente nobres, né? E eles então vêm para o Brasil. Isso no ano de 1808,
Então, em 1808, a família real chega para o Brasil, encabeçada por Dom João VI e juntamente com a Carlota Joaquina, né, a princesa de Portugal, a esposa de Dom João VI. Então tá, isso acontece o quê? Daí aqui o outro tópico que o Odin botou assim, ó, Revolução Francesa, ok. Bloqueio continental, ok. Portugal aliado da Inglaterra, ok. Ida da família real ao Brasil. Por que eu botei ida? Porque nós estamos em Portugal. Então eu coloquei ida, né? Como se nós fôssemos para o Brasil, em 1808. E daí, em 1820, culmina na chamada Revolução do Porto. O que é a Revolução do Porto? Com a abertura ainda, né, continuando a abertura dos portos para os produtos ingleses, é, sem sem impostos, né? O que aconteceu? Os burgueses se revoltaram e eles queriam o quê? Um governo menos absolutista e queriam um governo mais liberal, certo? O que é o absolutismo? É quando o rei, o imperador, ou a rainha, ou a imperatriz, eles detêm o poder máximo, eles tomam todas as decisões, certo? Então, eles queriam menos absolutismo. Então, ocorre o quê? Uma revolução do Porto. Na apostila de vocês, na página 32, fala exatamente assim. Em 1820, um movimento de revolta de caráter liberal teve lugar na cidade do Porto, em Portugal. Revoltados com as vantagens alfandegárias concedidas aos ingleses e o apoio à corte portuguesa durante sua fuga para o Brasil, uma parcela da burguesia comercial e mercantil que teve seu comércio afetado pela concorrência com os produtos ingleses tentou promover a ascensão do liberalismo no país, certo? Ah, isso foi o quê? Em 1820. Dom João VI e a Carlota Joaquina ainda estavam aqui no Brasil, né, em 1820. A Carlota Joaquina, né, que era uma infanta espanhola, ela odiava, né, odiava o Brasil. Tanto é, contam as lendas, que quando ela sai, eles regressam para Portugal, ela joga o seu baú de sapatos todo no mar e tira os sapatos do próprio pé e joga no mar também, porque ela não queria levar de volta para Portugal nem a poeira do Brasil, né? Tem um filme que o professor Edinho assistiu quando eu estava na quinta série. Era série na minha época, não era ano. Eu estava na quinta série, a minha professora Marluce, ela mostrou o filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. É bem interessante, tá? Ainda hoje é interessante. Ainda hoje os professores de história lançam mão desse filme. Se vocês puderem assistir, tá? É claro que é cinema, não é história, tá? O cinema se apropria da história e faz a sua própria linguagem, né? Não tão fidedigno de realidade, tá bom? Então, daí a Carlota Joaquina e o Dom João VI regressam, né? Voltam para Portugal, isso em 1821, tá bom? Motivado por essa Revolução do Porto. Em 1822, na verdade, no dia 7 de setembro de 1822, em 1822, o que acontece? Dom Pedro I, ele proclama, né, a independência do Brasil. Também com segundas intenções, né? Nada pensando unicamente no povo brasileiro. Na verdade, na cabeça deles não existia povo brasileiro, né? Eram povos portugueses que nasciam aqui. Então, em 1822, o Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Entretanto, em 1826, Dom João VI falece em Portugal. Então, o que acontece agora? Dom Pedro I, aqui do Brasil, querendo manter o poder nos dois países, ele proclama Dona Maria II, a sua filha, rainha de Portugal. Entretanto, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, ele, com seus apoiadores, obviamente, ele faz o quê?
com seus apoiadores. Ele faz o quê? Ele usurpa o cargo de Dona Maria. Eu não sei se a palavra é usurpa, porque também não sei se ela tinha esse direito, pensei que tinha. Mas enfim. Então, acontece o quê? Uma guerra civil. Daí eu botei o tópico ali, ó, Dona Maria II versus Dom Miguel, certo? Os dois, né, na verdade, ocasionam uma guerra civil, né? Uma guerra civil que dura muito tempo, né? E daí o tópico disso é a guerra civil na Península Ibérica. Na apostila de vocês tem uma parte bem interessante, que é o parágrafo 1, 2, 3, terceiro parágrafo da página 32, certo? Diz assim: em 1822, Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Com a morte de Dom João VI, que ainda estava no. Desculpe. Com a morte de Dom João VI, em 1826, a coroa portuguesa ficou vaga. Dom Pedro era o primeiro na linha de sucessão, mas abdicou do trono em favor de sua filha mais velha, Dona Maria II, numa manobra para poder manter o poder tanto no Brasil como em Portugal.